Revelado. O que acontece ao meio-dia quando os galos cantam. Uma história assombrante e sinistra. A manhã ensolarada começou com o canto estridente do galo, ecoando como um grito desesperado pela vizinhança. Laura, a enfermeira de 28 anos, sentiu um aperto no coração. Nos últimos dias, aquele canto a perturbava, pois coincidia com o medo que a cidade inteira vinha sentindo. Mães conhecidas e queridas desaparecendo, como folhas sopradas pelo vento. Ao sair de seu apartamento modesto, o ar parecia pesado, preenchido pela tensão que cercava os rostos de seus vizinhos, que antes eram sorrisos, mas agora trocavam olhares desconfiados, envolvidos em um pacto de silêncio. Caminhando pelas ruas de terra batida, cada casa acolhedora se tornava uma prisão de segredos. No hospital, o ambiente decadente exalava os sussurros de colegas que falavam sobre uma seita secreta, uma organização obscura que sugava a vitalidade da comunidade. Laura sabia que precisava de respostas. A sensação de estar em uma caça às bruxas a consumia. Os segredos saturavam os olhos das pacientes que vinham em busca de conforto. Elas escondiam algo, e o coração dela pulsava com a inquietação do que poderia ser. Naquela tarde, Laura encontrou-se com Ricardo, seu amigo professor de história. O assunto era inevitável, os rumores estavam fervendo na cidade. Enquanto conversavam, o pensamento de sua avó veio à mente. O galo canta quando a alma pede socorro, ela sempre dizia. Uma onda de nostalgia a invadiu, mas também uma urgência. O canto se tornara um chamado. Ela decidiu que precisava investigar. A partir daquele momento, o meio-dia se tornaria um marco. Toda vez que o galo cantasse, guerras de coragem estourariam em seu peito, desafiando-a a desvendar os mistérios sombrios que envolviam aqueles desaparecimentos. A cidade, antes vibrante, agora se assemelhava a um labirinto de incertezas. Os olhos que a observavam a cada passo pareciam perfurar sua pele. Laura sentia que estava presa em uma teia invisível de desconfiança. Certa noite, enquanto caminhava para casa, uma brisa gelada esfriou seu corpo. Foi então que ouviu sussurros. Seu nome ecoava nas sombras, e o terror se instalou em sua mente. Lembranças da avó a assombravam. Correu angustiada para casa, mas as alertas ecoavam dentro dela. Você está em perigo. O suspense era palpável. No dia seguinte, quando o galo cantou, um frio percorreu sua coluna. Em vez de fugir, sua determinação a fez avançar em direção à casa abandonada ao lado. Os boatos cresciam a cada dia, e o local exalava mistério. Ao se aproximar, avistou uma vela apagada e marcas estranhas no chão. Uma premonição a envolvia, mas quando estava prestes a se retirar, uma voz familiar a chamava do interior. Era alguém que ela nunca imaginou encontrar ali. A voz que costumava lhe confortar. O horror tomou conta de suas veias. Confiaria naquele sussurro ou recuaria para a segurança do desconhecido? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Laura hesitou, o medo e a curiosidade se entrelaçando em sua mente. A sombra da casa abrigava verdades que já não podiam ser ignoradas. O canto do galo reverberava em seu coração. Um aviso ou um convite? Com um nó na garganta e coragem brotando, ela se preparou para confrontar o que realmente se escondia nas sombras.
O último canto do galo podia ser a chave para desvendar um terror inimaginável, ou talvez a alvorada de sua própria destruição. O que ela escolheria? O sussurro na escuridão reverberava como um tambor distante, chamando Laura para dentro da casa. Ela hesitou, os pés cravados no chão em um conflito entre razão e instinto. A voz parecia tão familiar, tão sedutora, mas havia algo de errado, como se cada sílaba carregasse um peso de desespero escondido. Os batimentos de seu coração se aceleraram. Era um convite, um desafio ou uma armadilha? Com um movimento decidido, Laura empurrou a porta rangente. O barulho ecoou nas paredes, ressoando como uma advertência. O interior da casa estava envolto em uma penumbra latente, as sombras dançando nas paredes, como se a própria escuridão estivesse viva. O cheiro de mofo e coisas abandonadas invadiu suas narinas, mas mesmo assim ela avançou. A voz se tornara mais clara, um chante de esperança e terror. Laura, você não pode ir, eles estão vindo. O lamento abraçou seu espírito, e antes que pudesse processar, a silhueta de uma mulher surgiu entre as sombras, pálida e com os olhos perdidos na distância. Era sua avó, mas algo estava errado. O olhar que ela tinha era de desespero, como se a vida dela estivesse se esvaindo. Vovó, Laura sussurrou, o coração pesando em seu peito. Onde você está? O que aconteceu? Você não deve estar aqui. A voz tremia, tensa. Basta ouvi-lo. O galo canta por um motivo. Eles o adoram. Não seja outro sacrifício, Laura. O medo lhe agarrou a garganta, sufocando sua razão. Ela deu um passo à frente, mas a figura esmaeceu, como uma ilusão dispersando sobre o sol. O queixo dela estremeceu enquanto a realidade a sufocava. Havia um eco distorcido de risadas ao longe, uma orquestra de vozes que dançava na linha da sanidade. Não eram visos de felicidade, mas de uma celebração obscura e macabra. Corra, Laura! A advertência ecoou, mas por um instante a curiosidade a paralisou. O que ela precisava saber? Qual o segredo por trás do galo, do desaparecimento das mães? Movida por um impulso, Laura avançou mais. A casa titubeou com o peso da escuridão. Ela avistou uma porta no fundo do corredor, entreaberta como se estivesse esperando por ela. Um estalo de coragem tomou conta, e ela se dirigiu à porta, puxada pela atração do desconhecido. Ao atravessar a entrada, Laura se viu em um altar improvisado. A iluminação suave revelava símbolos serrilhados nas paredes e uma mesa coberta com objetos inusitados, velas, bonecos feitos de barro e, no centro, uma cesta de penas do galo. A cena parecia uma pintura apocalíptica, o espelho de algo maligno que pulsava no ar. Ela sentiu o chão tremer sob seus pés. Um sentimento premonitório a envolveu. O canto do galo ressoou ao longe, como um chamado à ação, e Laura sabia que não podia ignorá-lo. Se eu não descobrir a verdade, mais vidas serão levadas, ela murmurou para si mesma, a determinação se moldando em seu coração. No entanto, antes que pudesse planejar seu próximo passo, a porta atrás dela se fechou com um estrondo. O som ecoou como um trovão e uma escuridão densa consumiu o espaço. O pânico se elevou e o silêncio retumbante começou a ser quebrado por risadas distantes. Laura estava trancada. Para fora, um sussurro crescente se ergueu, como um coro de almas em lamento. Era um aviso, ou a própria cidade clamando por ajuda. O tremor em seu corpo denunciava o terror que estava se aproximando. Agora você pertence a nós. A voz ressoou na escuridão, e cada letra se sentia como um golpe no coração. Enquanto o canto do galo ecoava mais uma vez, Laura percebeu a urgência de sua própria luta. O que aconteceria se a verdade não fosse revelada?
Mas, antes que pudesse processar, uma luz fraca se acendeu no altar e uma sombra se projetou contra a parede. Algo estava prestes a acontecer. Era hora de descobrir. A sombra, a princípio, parecia inofensiva, mas, à medida que a luz crescente iluminava o ambiente, Laura sentiu seu coração disparar com o que se materializava na sua frente. Era um boneco de barro, grotesco e distorcido, com traços que ressoavam a dor das almas sacrificadas. Ele estava posicionado em uma pequena plataforma, cercado por um halo de velas trêmulas que iluminavam a escuridão espessa. Eles adoram. Sussurros ecoavam em um loop incessante, como se o próprio altar estivesse vivo, alimentando-se do terror ao seu redor. O boneco parecia observar cada movimento, seus olhos negros parecendo brilhar com um desejo obscuro. Laura sentiu o pânico tomar conta dela mais uma vez. O que era aquilo? E o que os habitantes da cidade teriam a ver com tudo isso? Sem pensar, ela se aproximou do altar, atraída pela curiosidade e pelo medo. O boneco parecia pulsar com uma energia maligna, como se estivesse prestes a revelar os segredos que sempre estiveram escondidos. Com mãos tremendo, ela tocou o boneco. O frio do barro a fez estremecer. Neste instante, um eco serpenteante ressoou na sala, e a luminosidade das velas se intensificou, desenhando sombras sinistras nas paredes. Libere-nos! Libere-nos! Era um chamado angustiante que puxava Laura para dentro de uma espiral de desespero. As vozes soavam como lamentos, cada uma carregando o peso de uma história não contada. O peso de mães desaparecidas. A imagem de sua avó voltou à sua mente e a determinação cresceu. Laura precisava sair e, mais importante, precisava descobrir como ajudar aquelas almas aprisionadas. Mas a luz da vela começou a piscar e a sala ao redor dela começou a tremer. A escuridão parecia se agitar, como se estivesse se preparando para engolir tudo. A risada distante agora era mais alta, um coro macabro que celebrava uma vitória iminente. Laura olhou ao redor, tentando identificar uma saída, mas tudo ao seu redor parecia um labirinto de sombras. Nesse momento de desespero, sua atenção foi atraída por uma das paredes. Havia uma frincha na madeira, uma luz tênue escapava por ali. Com a adrenalina bombeando em suas veias, ela correu até a parede, sentindo-se como uma prisioneira em busca da liberdade. Ela empurrou com todas as forças e a madeira rangia em protesto, como se tentasse resistir ao seu desejo de escapar. Corra, Laura! A voz da sua avó ecoou mais uma vez em sua mente. Mas antes que pudesse abrir a passagem, uma sombra se lançou sobre ela, veloz e intensa. Laura sentiu uma presença poderosa, uma entidade dominadora que parecia aspirar o próprio ar ao seu redor. Você não pode sair. A voz soou profundamente, reverberando em sua alma. Você é uma de nós agora. Laura agarrou-se à parede, os dedos escorregando na madeira, enquanto o pânico se transformava em desespero. A presença estava ali, e ela poderia sentir sua força vibrando contra seu corpo. O boneco começou a mexer, os símbolos nas paredes começaram a brilhar, e tudo indicava que algo sombrio estava prestes a se revelar. Enquanto a escuridão se fechava, Laura poderia ouvir o canto do galo ressoando mais uma vez. Era quase um chamado às armas, e ela percebeu que a verdade estava ao seu alcance. O que significava aquele canto? E como o boneco, o altar e a cidade estavam todos interligados? Liberdade ou sacrifício? Laura pensou, enquanto a luz da passagem se apagava lentamente. E nesse momento, antes que ela pudesse tomar qualquer decisão, uma ruidosa batida ecoou atrás dela, um convite sombrio para enfrentar o que estava por vir. O que realmente aconteceria quando os galos cantassem ao meio-dia? O tempo estava se esgotando e a verdade estava próxima.
O eco da batida ainda reverberava, um chamado angustiante que se mesclava aos sussurros. Laura virou-se lentamente, seu coração pulsando na garganta. A sala estava imersa em uma luz trêmula, mas a escuridão parecia ganhar corpo, tomando como refém o espaço ao redor. Ela podia sentir as sombras que dançavam nas paredes, parecendo ganhar vida com cada movimento. Antes que pudesse processar o que aconteceria a seguir, uma forma grotesca surgiu através da escuridão. Era como uma silhueta confusa, obscurecida pela fumaça que saía das velas. Laura sentiu um frio na espinha quando os contornos se tornaram mais claros. Era uma figura alta, magra, com um rosto lavrado de dor e sofrimento. Os olhos, brancos como carvão, fitavam-na com uma intensidade que desvelava toda a sua angústia. «Liberte-os!» a figura exclamou em um tom de voz arrastado que parecia misturar lamento e urgência. Laura tentou afastar-se, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se as sombras tinham agarrado seus pés. «Por favor», Laura sussurrou, sua voz se perdendo no ar pesado e denso. «Como eu posso ajudar?» A figura balançou a cabeça lentamente, uma espécie de negação desesperada. De repente, o boneco de barro começou a contorcer-se. Cada movimento seu era brutal e grotesco, e Laura sentiu que o ambiente pulsava em resposta ao seu tormento. A sala começou a tremer mais forte. Peles de antiguidades e objetos de forma disforme pareciam gritar em um coro de medo. Era como se o templo do horror ao redor dela estivesse vivo, alimentando-se de sua aflição. «Você precisa confrontar a verdade do seu passado!» A figura clamou, seu corpo agora gesticulando freneticamente, como se estivesse numa batalha interna. O altar, nesta tempestade de emoções, se iluminou com uma nova intensidade, revelando pequenos retábulos espalhados pela sala. Cada um deles retratava uma história, o sofrimento de muitas pessoas, rostos familiares, incluindo o dela. Sentimentos de dor e perda inundaram Laura, e a memória da avó alcançou seu coração. Ela podia sentir a presença dela como um sopro quente que a encorajava a ir em frente. Era hora de enfrentar os fantasmas enterrados. «Esse boneco, ele é você?» Laura perguntou, o terror se misturando à curiosidade. «Sim, e eu preciso que você quebre o ciclo!» A sombra parecia implorar, enquanto o entorno começava a deslizar em um movimento ondulatório e as velas ao redor se apagavam uma a uma, lançando a sala em um breu mais profundo. Laura percebeu então que o bailado das sombras não era algo à toa. Aquelas almas queriam liberdade, mas para isso alguém teria que fazer um sacrifício. O desejo ardente por libertação gritava por ela, um eco de suas raízes, das histórias não contadas que a ligavam a cada um daqueles rostos. Os galos cantaram de novo, desta vez mais perto, como se estivessem alertando-a para a chegada do meio-dia. Seria o momento crucial que todos aguardavam? Ela tinha que decidir. Continuar a buscar uma forma de ajudar aqueles que estão presos neste pesadelo, ou tentar escapar antes que tudo consumisse sua própria essência. Laura respirou fundo e se virou em direção ao altar. O boneco agora parecia quase suplicante. O que seria necessário para quebrar aquele ciclo aterrorizante? O que ela estava disposta a perder? Enquanto o canto do galo se intensificava a cada batida de seu coração, uma nova batida ecoou. Desta vez era um soco forte, quase como um estalo na realidade. A porta atrás dela começava a se abrir lentamente. E com ela, um novo horror estava prestes a ser revelado. O que mais estava por trás daquelas paredes? E quem mais desejava a liberdade a qualquer custo? A porta rangeu e, como se tivesse vida própria, se abriu nua na escuridão.
O ar quente e denso escapava de dentro, como um convite ou um aviso terrível. Laura hesitou, um frio mais intenso começando a envolvê-la. O boneco, agora em movimento quase frenético, parecia querer gritar, mas não tinha boca. Com a luz instável das velas desaparecendo, a figura na sala começou a se distorcer, a dor em seu rosto se intensificando. "Você precisa entrar, não podemos esperar mais", gritou a sombra, suas palavras ressoando como um coro de almas perdidas. O chão tremia levemente sob seus pés, como se a casa estivesse respirando. Laura deu um passo à frente, cada movimento drenando sua coragem. O que a aguardava do outro lado? Uma sala ainda mais escura? Um espaço onde segredos há muito esquecidos se esconderam? Mas o chamado da sombra era irresistível. Cautelosamente, Laura atravessou a porta. Ao cruzar o limiar, foi recebida por um corredor estreito, quase claustrofóbico. As paredes eram frias e úmidas, cobertas por uma névoa espessa que parecia se mover, ocultando olhos famintos e mais histórias não contadas. No fundo do corredor, uma luz tremeluzente começou a emanar. A cada passo, as paredes pareciam encurtar, fazendo com que Laura sentisse que não havia mais como voltar. Entre as sombras, ela conseguiu distinguir figuras que se movimentavam, rostos familiares e angustiados. Eram os rostos que ela viu nos retábulos, presos em expressões de desespero. "Laura", uma voz sussurrou, envolta em eco. Era a voz da avó, tão clara, tão próxima. Ela a encontrou, parada diante de uma porta, aquela que pulsava com uma luz assombrosa. "Aqui, entre aqui, você precisa saber a verdade." O coração de Laura disparou. "O que você quer dizer? O que você sabe?" A pergunta escapou de seus lábios como uma súplica. A avó apontou para a porta e a luz pulsava de maneira inconstante, um convite, uma advertência. "É onde tudo começou. Mas cuidado, Laura, este lugar tem um preço." Laura hesitou, mas o olhar de sua avó transmitia urgência e amor. A figura horrenda no corredor, a sombra, estava se aproximando, movendo-se com uma determinação quase desesperada. "Entre, Laura, você precisa quebrar essa maldição." Ela respirou fundo, apertando a mão contra o peito. A luz a chamava, mas a presença da sombra a fazia querer recuar. Um gemido profundo reverberava através do chão, fazendo as paredes vibrar. Então, com um movimento rápido, Laura se lançou em direção à porta. Assim que a mão tocou o nobe, uma onda de energia percorreu seu corpo. A porta se abriu com um estalo ensurdecedor, revelando um espaço imenso. Lá dentro, um altar central pulsava com a mesma luz das velas. O ambiente estava repleto de objetos estranhos, relíquias de um passado distante, cobertos por camadas de poeira, como se estivessem há muito esquecidos. "Laura", uma voz sussurrou, envolta em eco. Era a voz da avó, tão clara, tão próxima. Ela a encontrou, parada diante de uma porta, aquela que pulsava com uma luz assombrosa. "Aqui, entre aqui, você precisa saber a verdade." O coração de Laura disparou. "O que você quer dizer? O que você sabe?" A pergunta escapou de seus lábios como uma súplica. A avó apontou para a porta e a luz pulsava de maneira inconstante, um convite, uma advertência. "É onde tudo começou. Mas cuidado, Laura, este lugar tem um preço." Laura hesitou, mas o olhar de sua avó transmitia urgência e amor. A figura horrenda no corredor, a sombra, estava se aproximando, movendo-se com uma determinação quase desesperada.
Entre, Laura. Você precisa quebrar essa maldição. Ela respirou fundo, apertando a mão contra o peito. A luz a chamava, mas a presença da sombra a fazia querer recuar. Um gemido profundo reverberava através do chão, fazendo as paredes vibrar. Então, com um movimento rápido, Laura se lançou em direção à porta. Assim que a mão tocou o nobe, uma onda de energia percorreu seu corpo. A porta se abriu com um estalo ensurdecedor. E no centro, mais bonecos de barro, suas expressões de desespero refletindo as sombras que a cercavam. A figura, a sombra, estava ali, agora mais clara, mais detalhada. É aqui que você descobre a verdade. A sala começou a tremer, os bonecos parecendo se contorcer debaixo de um estrangulamento invisível. Laura olhou para a avó, que estava agora atrás dela, e viu que o horror se aproximava, inchando a sala. A verdade estava prestes a emergir. Você precisa decidir, minha neta. A voz da avó ecoou com a intensidade de um trovão. O que você está disposta a sacrificar para libertá-los? E, mais importante, o que estará disposta a perder de si mesma? Laura sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto o boneco que mais se parecia com ela começou a se contorcer freneticamente. A figura a observava, e agora os olhos pareciam implorar. No instante seguinte, um grito ecoou na sala, puxando Laura para um abismo de memórias e dor. Uma nova escolha estava diante dela. Mas antes que pudesse pensar, a sombra de sua avó lançou-se na frente, como uma barreira de proteção. Vá, libertem todos, ou eles não vão deixar você sair. O medo tomou conta, e então tudo escureceu. Com um último grito de desespero, Laura ficou paralisada, em um momento que parecia se estender por horas, repleta de perguntas sem respostas. O que aconteceria a seguir? O que ela realmente estava prestes a perder? A escuridão engoliu Laura, pesando sobre seus ombros como um manto de sombras. Enquanto seu coração martelava, ela sentiu a pressão do ambiente aumentando, como se várias mãos invisíveis quisessem puxá-la para o abismo. O eco de sua avó, a sombra entre sombras, gritava em sua mente: liberte-os ou eles não vão deixar você sair. Com um estalo, a escuridão se iluminou bruscamente, revelando um cenário caótico. Os bonecos, agora completamente vivos, se contorciam e giravam em um desespero silencioso. Cada um tinha a expressão congelada em agonia, como se experimentassem a dor de um passado violento simultaneamente. Laura franziu a testa, sentindo um nó se formar em seu estômago. Aqueles, não só bonecos, eram ecos de almas aprisionadas, uma marionete de tormentos e desespero. Ela piscou, tentando se concentrar no altar à sua frente, onde relíquias antigas pareciam vibrar em resposta à intensidade do sentimento no ar. Sussurros se misturavam, preenchendo a sala com as vozes daquelas que tinham se sacrificado antes dela. Nós não temos tempo, uma voz se elevou, e Laura reconheceu imediatamente um grito familiar. Vovó! O chamado escapuliu de seus lábios. O olhar de seu rosto enrugado havia se transformado em uma expressão de dor extrema. Sua figura, gélida, parecendo vacilar como uma chama de vela prestes a se apagar. Laura queria correr para ela, mas as sombras lamacentas do lugar a prendiam como tentáculos. Se movia com agonizante lentidão, o pânico lhe arremessando contra o altar. Você precisa escolher. A urgência na voz da avó fez com que os olhos de Laura ardessem. Mas como fazer uma escolha diante de um terror tão profundo? O altar, agora pulsando intensamente, parecia ter vida própria, chamando-a com uma melodia hipnotizante, um canto que reverberava dentro de sua mente.
Ao se aproximar, a pressão das almas aprisionadas intensificava-se, como se cada uma delas estivessem tentando arrastá-la. Laura hesitou. O que ela teria que sacrificar? Poderia mesmo salvar a avó e aqueles que estavam presos sem deixar sua própria essência para trás? Então, um grito romper as paredes da sala a atingiu como um punhal. Vá! A escolha se torna um fardo até que se faça. Era a sombra de sua avó, arremessada contra uma parede invisível, lutando para se libertar do destino que recai sobre ela. Laura olhou fixamente para o altar. A luz estava mais intensa, revelando um pequeno objeto repousando no centro. Uma chave, feita de um material que parecia pulsar com vida. O que desbloquearia? Havia esperança de libertação ou o risco de aprisionar ainda mais almas? Pegue-a, Laura, é a chave da salvação! O clamor das almas ecoou em seu coração, enquanto a sombra a observava com um olhar que mesclava dor e expectativa. Agora, o chão sob seus pés começou a vibrar. Os bonecos italianos, pré-históricos, agora grunhindo com cada momento que passava. Ao mesmo tempo, as paredes se tornavam cada vez mais próximas, como se quisessem esmagá-la em uma prisão eterna. Laura estendeu a mão, tensa e hesitante. Quando seu dedo tocou a superfície da chave, um arrepio percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Com um grito silencioso, a dor de suas memórias, de sua história, da conexão que tinha com aqueles bonecos, começou a inundá-la. Mas, ao mesmo tempo, o espaço ao redor dela a engolia, um abismo de sombra e pânico. Laura! A voz de sua avó soou novamente, agora mais distante, perdida no turbilhão de sombras. A escolha é sua, mas se não fizer logo, todos nós estaremos perdidos. O tempo parecia parar e a sala pulsava em uma dança macabra. Em um momento de clareza, Laura percebeu que a luz não era apenas destino, mas também a sua própria história. O que ela decidiu seria o fim ou o começo. E assim, enquanto a pressão aumentava, a escuridão sussurrou ao seu ouvido. Decida, ou você se tornará uma de nós. Mas o que seria de sua escolha? O que ela realmente estava disposta a sacrificar para desvendar a verdade? Acompanhe a saga enquanto Laura se lança em uma jornada de desespero e revelações, e o destino das almas em suas mãos. Laura encarava a chave, o material pulsando sob seu toque como um coração de vida que contestava a escuridão ao redor. O som dos bonecos grunhindo tornava-se uma sinfonia de angústia, um eco que reverberava em suas entranhas. Cada grito, cada lamento misturava-se ao desespero que a envolvia como uma neblina densa, obscurecendo sua mente. Diante dela, a sombra da avó, cada vez mais próxima de se esvair, implorava com os olhos. Escolha, Laura, você não pode esperar mais. Sistema. Seu rosto era uma máscara de sofrimento, como se cada piscar de olhos pudesse apagar a vida que ainda restava nela. O coração de Laura batia tão forte que ela sentia a pulsação ecoar em seus ouvidos, um tambor que anunciava a iminência da escolha. A chave parecia responder ao seu desespero, sua luz emanando um calor que contrasta com a frieza da sala. O altar, oprimido pelo peso das almas, parecia vibrar, fazendo o chão tremer como se estivesse prestes a abrir. "O que eu faço?" Laura murmurou, a voz quase perdendo-se no turbilhão de sussurros. "Libere-nos, ou você nunca sairá!" Um coro de vozes se elevou, como uma onda poderosa, arrastando-a para mais perto do altar. Laura cerrou os punhos, desafio e medo colidindo dentro dela. "E se eu sacrificar algo que não posso perder?" A fraqueza na sua voz era palpável.
Ela fechou os olhos por um momento, tentando imaginar um caminho. Se a chave era a salvação, o que havia do outro lado? O seu próximo pensamento a fez estremecer. E se a liberdade implicasse em condenar a própria avó? O peso da decisão quase a derrubou, mas a sombra de sua avó a mantinha fixa como um farol. Juntos, sempre juntos, ecoou na mente de Laura, como se ela precisasse resgatar a conexão que sempre tiveram. Laura finalmente se decidiu. Com um movimento decidido, agarrou a chave e sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. Mas imediatamente o ambiente mudou. As paredes da sala se fecharam com uma velocidade aterrorizante e os bonecos gritaram em um lamento coletivo, suas vozes unindo-se em um lamento cósmico. Você não pode simplesmente pegar a chave. A escolha vem com um preço. Uma voz estrondou, atravessando o caos. Era a sombra da avó, agora presa em uma luta de forças invisíveis. A chave só brinda a salvação se você estiver pronta para aquilo que vem a seguir. Laura sentiu os braços de sombras a envolverem, tentando desviar sua atenção da chave. Ela se voltou para o altar, já sem saber o que fazer. O brilho da chave iluminava o espaço, mas a escuridão era implacável, como se estivesse se alimentando de sua hesitação. Respirou fundo e, em uma fração de segundo, decidiu sua ação. Liberem-na! Liberem todas as almas, e eu serei a que pagará o preço! Gritou, a voz cheia de determinação. A cada palavra, as sombras pareciam recuar, mas a pressão sobre seu corpo aumentava, como se a própria sala estivesse tentando se alimentar da sua coragem. Com a chave ainda em mãos, Laura se aproximou do altar e a ergueu, pronta para inseri-la em um slot que se materializou no centro reluzente. Mas antes que seus dedos pudessem tocar a superfície, uma onda de trevas a atingiu, derrubando-a no chão. Você não sabe o que está fazendo! A voz ecoou, uma advertência cortante e desesperada. O chão a balançou, e enquanto a sala parecia aninhar-se ao seu redor, uma visão do passado de sua avó preencheu sua mente. Visões de sombras, de dor e sacrifício começavam a desabrochar, mostrando a verdadeira história que estabelecia os laços entre cada alma ali aprisionada. Lucidez e confusão misturavam-se ao seu ser. O terror agora não era só externo, era também interno. Decidir significava não apenas libertar, mas também reverberar a sombra que assombrava sua história familiar. Laura, a voz de sua avó tornava-se distante, reduzida a um sussurro. A escolha é dolorosa, mas é necessário entender o que vem dela. Nesse exato momento, o altar começou a vibrar novamente e a chave piscava, um compasso ao ritmo do seu coração acelerado. O tempo estava se esgotando. Ela teria que decidir, libertar ou permanecer aprisionada. Mas o que realmente significava cada escolha? O que estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Laura sentiu a tensão aumentar ao redor dela, como se o próprio ar houvesse se tornado uma prisão. A chave pulsava como um coração, forte e firme em suas mãos, mas o peso de sua decisão a esmagava. Se libertar as almas pudesse significar a condenação de sua avó, o que restaria dela? Um grito ecoou por dentro, fugindo de seus lábios. O que eu faço, avó? Você precisa me guiar. O chão sob ela começou a brilhar, como se estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. As sombras se agitaram, crescendo e se contorcendo em uma dança macabra, enquanto o coro de almas implorava por liberdade. Cada lamento parecia um grito de dor acumulada, um peso que derrubava qualquer vontade de recuar. Laura sentiu o frio das sombras a envolvendo, tentando puxá-la para a escuridão total. "Não, eu não quero!" gritou, lutando contra a pressão.
enquanto sua avó Sombra a observava com um olhar que falava mais do que palavras poderiam. A expressão da avó era um reflexo do que ela poderia se tornar se a escolha não fosse feita. Lasquinhas de luz refletiam a história que havia se desenrolado ali, as almas que clamavam por libertação. Laura teve uma visão fugaz, sua avó, jovem, com os mesmos olhos aflitos, cercada por bonecos e sombras, realizando um ritual que ecoava na sala ao seu redor. Uma escolha feita sob circunstâncias apavorantes. O preço que ela pagou. Essas almas são presas, mas também são minhas. A sombra da avó falou, a voz misturando-se ao murmúrio do altar. Retratos de sacrifícios que eu fiz para salvar você. Laura se conteve, o coração acelerado. Salvar como? Permitindo que outras almas sejam presas? É isso que eu preciso fazer? Sua mente estava em conflito, as emoções se misturando em um turbilhão. A chave na sua mão parecia pulsar com mais intensidade, como se estivesse estimulando a coragem que se escondia em sua essência. No fundo, Laura sabia que a batalha não era apenas por liberdade, mas por uma verdade que precisava ser revelada. Se eu tiver que pagar um preço, que seja, mas eu não posso repetir os erros. Com um gesto destemido, Laura ergueu a chave. Você não deveria ter feito isso. A voz de um deles se destacou entre os demais. Era lenta, como um lamento arrastando-se pela escuridão. Você achou que era a heroína. Agora somos todos você. Laura levou um passo atrás, mas a sala parecia encolher ao seu redor, as paredes cerrando-se como se quisessem devorá-la. Eu só queria libertar, disse ela, a voz tremendo ao passar pela garganta. Só queria ajudar. Ajuda? A sombra se aproximou, seu corpo vacilando como se desafiasse a própria realidade. Você trouxe de volta o que estava preso. O que será de nós se não temos nada a perder? No fundo de sua mente, Laura lembrou-se da expressão da avó. O peso da escolha estava mais presente agora do que nunca. O costumeiro amor e proteção eram substituídos por algo mais sombrio, como se uma maldição fosse desvelada. O sacrifício! Gritou ela, começando a perceber a extensão do que fizera. O que eu realmente libertei? O que você quer de mim? As sombras tocaram seu corpo, uma carícia gelada que a lembrava de sua solidão. Ela viu as visões novamente, o passado ancestral, as almas que jamais deveriam ter sido libertadas. E no centro, uma figura que parecia sua avó, emanando um poder sombrio que contrabalançava com o amor que sempre sentiu. Você não entende, uma das sombras avançou, estendendo a mão. Você é parte de nós agora. O que nos move, nos consome, e a eternidade não é uma prisão, é um caminho. Eu não quero isso! Laura gritou, segurando firmemente a chave que ainda pulsava, temendo que a luz que antes desejou agora fosse um estigma que não poderia carregar. Se sou eu que vou ser consumida, então eu escolho, não vocês! A sala tremeu, as almas hesitaram, coçando suas feições escuras, e isso lhe deu ânimo. Laura fechou os olhos, a respiração se intensificando. Enquanto tomava fôlego, uma ideia brilhante surgiu. E se, em vez de lutar, ela tentasse conectar-se? Se sou um elo, então que novas correntes possam surgir, disse, buscando a luz dentro de si. Um silêncio profundo a envolveu, e Laura se concentrou. Com cada batida de seu coração, uma energia pulsante começou a brotar de dentro, como se a luz que emanava do altar a conectasse novamente às suas raízes, à sua avó. Preciso abrir um novo caminho.
Mas, naquele instante, um grito terrível cortou o ar, vindo da escuridão. Não! Não podemos deixar você se conectar a eles! O chão vibrou e um redemoinho de sombra se formou, envolvendo-a em uma espiral de desespero que parecia querer arrastá-la para dentro do nada. Laura percebeu que a batalha acabava de começar. Seus pés hesitaram, mas seu espírito não recuou. Eu não vou desistir. As sombras uivaram, e enquanto a tempestade se intensificava, Laura sentiu a chave em sua mão ferver. O que mais ela poderia desvendar? Com uma furiosa determinação, ela preparou seu próximo movimento, quando algo sombrio sussurrou atrás dela. Ainda há muito mais em jogo, Laura. Prepare-se. Ela congelou. O que mais poderia surgir de sua incessante busca por liberdade? Laura estava paralisada, o eco do sussurro ainda reverberando em sua mente. Um novo horror estava prestes a eclodir, e as sombras ao seu redor se agitavam como serpentes prestes a atacar. O altar pulsava freneticamente, como um cósmico coração que reclamava suas reverberações de dor e amor. Ela sentiu um frio intenso e penetrante, como se a própria escuridão estivesse tentando implantar a dúvida em seu coração. Eu não posso ter medo, não agora. A determinação brotou dentro dela como uma chama viva. A imagem de sua avó, aquela figura que sempre lhe guiara, se solidificou em sua mente, repleta de força. Se havia libertado algo terrível, era hora de enfrentar isso com coragem. A sala começou a rodar, e as sombras pareciam se unir em um único corpo, crescendo em tamanho e voracidade. Laura ergueu a chave, que brilhava intensamente em contraste com a escuridão opressiva. Se você quer me consumir, então eu também sou parte disso, gritou, projetando sua vontade contra as sombras. Com um movimento rápido, inseriu a chave no altar. Uma luz ofuscante emergiu, lançando as sombras para longe, e Laura pôde sentir um enorme poder emanando dela. Os lamentos se intensificaram, mas agora não eram de dor, eram gritos de alívio, como se as almas aprisionadas finalmente pudessem sentir a esperança novamente. Você é o elo entre mundos, exclamou uma das sombras, a que parecera a mais sombria. Mas com poder vem responsabilidade. Você deve entender o que está em jogo. E nesse momento, tudo se calou. A sala foi tomada por uma luz tão intensa que Laura teve que fechar os olhos. Quando os abriu novamente, se viu em uma nova dimensão. As sombras agora eram luzes pulsantes, cada uma refletindo a história de uma alma que fora perdida. Seus rostos agora não estavam mais distorcidos, eram expressões de calma e compreensão. Laura olhou ao redor. O cenário se transformando, suas memórias de terror foram substituídas por imagens de coragem e superação. Estão livres, gritou, sua voz ecoando em cada canto, reverberando nas almas que a rodeavam. Um murmúrio de gratidão começou a flutuar no ar. As almas, que antes pareciam condenadas, agora estavam se unindo, suas energias se entrelaçando em um arco-íris de luz. Obrigado, Laura, sussurraram aliviadas. Mas havia algo mais, algo que ainda aguardava. Lembre-se, o sacrifício é uma escolha. Você pode permanecer aqui, junto de nós, ou voltar para a sua vida com a verdade que descobriu. Ecoou a voz de sua avó, agora visível entre as luzes. Laura teve um momento de reflexão profunda. Poderia ficar e compreender a ligação eterna que sempre teve, ou retornar e carregar aquele conhecimento para que outros também pudessem ser salvos. O dilema a consumia, mas a coragem a guiava. Eu preciso voltar, as pessoas da cidade ainda estão em perigo, ela exclamou, seu coração pulsante com resiliência. O altar vibrava em resposta, e uma onda de energia a envolveu.
Então escolha ser uma guardiã do que aprendeu. Com essa escolha, a luz ao seu redor se intensificou e uma explosão de cores inundou seu campo de visão. Laura sentiu seu corpo ser levado, enquanto a consciência da nova realidade se misturava à sua antiga vida. Num piscar de olhos, Laura voltou ao altar, a sala agora tranquilizada e as sombras se dissipando como névoa ao amanhecer. Ela estava novamente no templo, mas a atmosfera era diferente. O peso sombrio que a oprimia havia sido retirado. Você fez isso, Laura! A voz ecoou, agora cheia de orgulho e amor. Era sua avó, que agora brilhava com uma luz serena. Você quebrou o ciclo. Agora a cidade terá uma chance. Laura respirou fundo. O terror e a dor ainda podiam ser sentidas, mas agora havia esperança. Ela se sentiu mais forte, mais pronta para enfrentar as verdades que viriam. Olhando de novo para a chave, viu que estava vazia, mas carregada de significado. Isso não é o fim, é o começo. Laura sorriu, seu coração acelerado com a vontade de ajudar. Enquanto saía da casa, a luz do dia a envolveu e o canto do galo ecoava ao longe, mas agora soava diferente. Era um chamado à vida, à proteção. Laura saía da casa, cabeça erguida, consciente de suas escolhas. Ao olhar ao redor, percebeu os rostos de seus vizinhos. Os olhos de todos estavam vigilantes, mas havia um brilho de compreensão que estava ausente antes. A cidade havia mudado, e ela também. Era hora de enfrentar os desafios, mas agora Laura sabia que não estava sozinha. E assim, o meio-dia se tornou seu símbolo de renascimento e esperança. Se você chegou até aqui, é porque também é um verdadeiro fã do terror. Então, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e impactantes. Deixe um like agora. Sua interação é a força que alimenta o algoritmo e ajuda mais pessoas a conhecerem essas histórias arrepiantes. Comente suas reações e teorias sobre este final. Queremos ouvir a sua voz. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.